louvemos nós ao Senhor com todo o nosso ser, unidos no Evangelho. Vamos a Deus engrandecer o desejo da minha alma, o anelo do meu ser é cantar louvores ao meu Deus, enquanto há que viver. Vamos abrir a Bíblia? Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdote é uma função privilegiadíssima diante de Deus. E a nação de Israel, Deus escolheu a família de Arão para oficiar como sacerdote diante do Criador dos céus e da terra. Hoje, Deus vocaciona pessoas para oficiarem os serviços sagrados, os pastores. Mas o que é que Deus diz com relação aos pastores? Deus diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, é uma honra
ser um instrumento nas mãos de Deus e se tornar um pastor. Mas ninguém toma esta honra para si, senão quando chamado por Deus. Isto significa dizer que, se Deus não lhe chamar, não se ofereça. Mas, se Deus lhe chamar, não se negue. Se Deus não lhe chamar para a obra do pastorado, não se ofereça. Mas se Deus lhe chamar, não se negue, porque ninguém toma esta honra para si, senão quando chamado por Deus. Aí você, mas por quê? Porque pastorear não é algo para seres humanos, é uma função divina. Por isso, somente uma pessoa chamada por Deus pode ocupar essa função de pastorear. Somente uma pessoa chamada por Deus, vocacionada por Deus, convocada por Deus, pode assumir essa função de pastorear. Somente essa. Se você não é chamado, não se intrometa, porque é uma função divina. E ele diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então o sacerdote, como também o pastor, ele existe para oferecer dons em favor dos homens. Ele diz aqui, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então você vai ministrar os serviços sagrados em favor dos homens. E ele diz: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então o sacerdote ou o pastor, ele é capaz de condoer-se das pessoas, porque ele também erra. Ele também erra. E ele diz: e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então o sacerdote oferece sacrifícios pelo povo e por ele mesmo, porque tanto o povo peca como ele também. E depois ele diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então ninguém vai assumir essa função de pastorear. Você só assume se Deus lhe chamar, se Deus lhe convocar. Senão, não se meta. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele foi separado por Deus para ser o nosso eterno e sumo sacerdote. E quando ele diz segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque é uma figura misteriosa que apareceu lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 14, aparece a figura de Melquisedeque recebendo de Moisés, recebendo de Abraão, recebendo de Abraão o dízimo. Recebendo de Abraão o dízimo. Ele diz aqui, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então aqui aparece Melquisedeque, abençoando Abrão e recebendo o dízimo, né? Abençoou ele a Abrão e recebendo o dízimo de Abrão. E aqui no versículo 6, né? No versículo 6 ele diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é o sacerdote eterno de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus, ele teve as suas experiências como pessoa aqui neste mundo. E mesmo ele chegou a orar a Deus, pedir para livrá-lo da morte. Mas ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feito o que tu queres e não o que eu quero. E Jesus veio a este mundo para ser sacrificado, para morrer por nós. E ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E ele diz: tendo sido aperfeiçoado, tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus, ele se tornou o autor da salvação eterna quando ele morre e quando ele ressuscita. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus disse que está consumado. Ali Jesus completou toda a obra de salvação do ser humano. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, confirmou o fato de que nós também ressuscitaremos dentre os mortos. E ele diz aqui: tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus foi nomeado, escolhido por Deus para ser sumo e eterno sumo sacerdote. Eterno e sumo sacerdote. De forma que pastorear é uma função divina. Se Deus não lhe chamar, não se meta. Porém, se Deus lhe convocar, não se negue. Porque Deus amou o mundo e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.